E agora a gente foca na política aqui no nosso país. Vamos falar sobre a expulsão de Rodrigo Maia do Democratas. É com o deputado que a gente conversa agora ao vivo. Deputado, muito boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. De cara, já agradeço pela confiança de conversar aqui com a gente. O senhor me ouve bem, deputado? Estou ouvindo bem. Muito obrigada, deputado. Deputado, no Twitter, o senhor chamou o presidente do DEM, ACM Neto, de Torquemada Neto, né? Uma referência aí ao inquisidor espanhol. O senhor diz que ele usou o poder para tentar calar as críticas, deputado. Olha, Mona Lisa, me surpreende. Aliás, não me surpreende, né? Infelizmente, os anos, pela amizade que construí com ele, me deixaram, talvez, com uma visão, né, com dificuldade de enxergar a realidade. Mas eu lembrei ontem, em 2005, você lembra quando teve uma briga dele, do avô dele, com o presidente Lula, que ele foi ao plenário, menino ainda, disse que ia dar uma surra no presidente Lula. Então, os indícios estão aí, a origem está aí, a origem ligada à ditadura. A minha origem é outra, ao contrário, é na luta contra a ditadura. Meu pai foi líder estudantil, foi preso, foi torturado, foi exilado, eu nasci no Chile. Então, as origens são distintas, a forma de resolver conflitos são distintas, mas vivemos num mundo bolsonarista, onde a expulsão de um quadro por chamar o presidente do partido de malandro é um motivo para uma expulsão, não para uma crítica ou no motivo de uma expulsão. É claro que esse assunto já estava encaminhado, com o meu pedido de desfiliação no TSE, apenas acelera a minha possibilidade de escolha de um novo partido, mas me deixa triste, porque construí ao longo desses anos, desde o meu primeiro mandato, e vi esse partido construir o processo de redemocratização através da liderança do ex-presidente Marco Maciel, do ex-presidente Jorge Borrhaus. Esse partido reconstruiu a nossa democracia, pilar da democracia, com Tancredo Neves. Depois, o nosso processo de renovação do partido, num momento difícil do partido, onde o presidente Lula tentou acabar com esse partido, entre outros. Infelizmente, agora, me parece que por um erro de posição política, né, já perdeu o vice-governador de São Paulo, já perdeu o governador de Tocantins, já perdeu o prefeito do Rio. E talvez, no meu caso, me calar talvez tenha sido uma tentativa, ou até mais do que isso. Talvez o meu processo no TSE desse dar argumento para muitos que querem sair e que estão incomodados com essa proximidade, com essa relação tão próxima, né, do nosso partido, do meu ex-partido, um partido que eu trabalhei, que tem tantos amigos e amigas, desse partido com o governo Bolsonaro. Eu estou vendo que vai sobrar para o Torquemada Neto a candidatura a vice-presidente da República na chapa de Bolsonaro. Talvez por isso, atitudes tão radicais para mostrar comprometimento com um governo radical, que é o governo que o presidente ACM Neto defende, o Torquemada defende, que é o governo do presidente Bolsonaro. Deputado, o senhor falou aí sobre a possibilidade, né, de ingressão em outro partido. Claro, o senhor está sendo cortejado bastante, ainda mais nesse momento. O senhor fala, então, do alinhamento de ACM Neto ali com o bolsonarismo, e muitos apontam que o senhor está num alinhamento, e não é de hoje, com o petismo. Isso tem a ver ou é mais crítica da oposição e de tudo o que aconteceu? Olha, eu de fato, à frente da presidência da Câmara, até pela minha origem, né, minha origem política, eu aprendi a dialogar muito, a ouvir muito. 2 ouvidos para a gente ouvir muito e não radicalizar contra os outros, né? E na presidência da Câmara eu me aproximei de quase todos os partidos, de quase todas as lideranças, em algum momento com todas, nesse momento com mais dificuldade que o Democratas, claro. Mas tenho um bom diálogo com o PT e tive com o presidente Lula na sexta-feira, e o meu intuito não é apoiar o presidente Lula, o meu intuito é participar do debate das ideias. Me constrange muito a gente estar na política e não estar discutindo o Brasil, né? A gente fica discutindo coisas. Você estava falando de energia elétrica agora, você está falando do aumento da energia elétrica. Tem uma medida provisória que a Câmara aprovou contra o meu voto, que o Senado deve votar essa semana, que vai aumentar a conta de luz, né, em mais 67 bilhões de reais. O contribuinte vai pagar, nessa medida provisória, pela decisão de privatizar a Eletrobras,
e criar um mercado com financiamento dos contribuintes para as termoelétricas a gás, são 67 bilhões de reais a mais. Significa mais o quê? Mais 20% na conta de luz que todos nós vamos pagar. Quer dizer, me deixa preocupado a gente não estar fazendo esse debate, o debate do Brasil, do futuro do Brasil. Os resultados de ontem do aumento da desigualdade no Brasil, batendo recorde, a renda per capita pela primeira vez caindo abaixo de R$1.000, o preço do botijão de gás subindo, o preço médio acima de R$90. O que me preocupa é que a gente, no campo daqueles que defendem a democracia, naqueles que não entendem o presidente Bolsonaro como um defensor da democracia, deveriam estar conversando. Hoje a gente viu o PSDB tomar uma decisão que sinaliza por um isolamento do governador Dória. É por aí que a centro-direita vai entrar, isolando o governador de São Paulo. Então, o que eu quero é participar do debate das ideias, aprender, continuar aprendendo e trazer um pouquinho para esse debate daquilo que eu aprendi à frente da presidência, ouvindo muitos deputados, muitas deputadas, muitos assessores e muitas pessoas da sociedade que eu tive a oportunidade de dialogar, como hoje, dialoguei sobre orçamento, depois sobre sistema eleitoral, e é isso que me encanta. Por isso, quando estive com o presidente, eu disse ao presidente Lula que eu gostaria muito de, junto com o grupo dele, poder discutir o Brasil, como quero fazer isso com o governador João Dória, como quero fazer com o meu amigo Ciro Gomes, que também é um grande candidato. Eu acho que nós precisamos, aqueles que têm preocupação com o Brasil, falar mais daquilo que está incomodando o cidadão brasileiro, né? E menos dessas disputas políticas sobre quem vai ser, quem não vai ser candidato, que isso vai ser escolhido lá na frente. Agora, a pobreza está aumentando, o desemprego está aumentando, uma parte pequena da sociedade está ficando mais rica nessa crise, né? Porque o setor, por exemplo, do agronegócio está ganhando muito dinheiro de forma legítima, o preço da commodity está num recorde histórico, mas o governo não está conseguindo, mais uma vez, como outros, né, organizar o Estado para que o Estado possa ser um órgão, um instrumento de redução dessas desigualdades e uma atenção maior com mais pobre. É por isso que eu tive com o presidente Lula nesse almoço com o prefeito Eduardo Paes, me coloquei à disposição de que gostaria muito de dialogar com a equipe dele, como quero dialogar com todos, para que a gente tenha um programa olhando o Brasil daqui a 20 anos. Estar na política apenas para ser deputado, eu acho que não é o interesse meu, nem de nenhum dos outros 512 parlamentares. Presidente, boa noite. Presidente, boa noite. Não foi a posição minoritária sua dentro do partido em relação à eleição para a Câmara e em relação também à relação do DEM com o governo Bolsonaro que acabou levando a esse desfecho muito mais do que uma operação política liderada pelo Assemineto? Ou seja, a minha percepção, e me corrija se eu estiver errado, por favor, é de que o Assemineto captou ali o que a bancada queria e a bancada não queria votar no candidato do senhor Baleia Rossi, mas sim votar no candidato do governo, evidentemente para ter ali acesso a cofres públicos, enfim, tudo que a gente sabe como funciona o presidencialismo de coalizão. Resumindo, não foi uma posição na qual o senhor se tornou minoria dentro do partido, que acabou levando a sua saída, mais do que uma operação isolada por parte do presidente do partido? Olha, Caio, eu acho que a sua análise está correta, né? É claro que a minha saída é consequência do comando do partido por parte do presidente ACM Neto. Ninguém te conta que quem escolheu o candidato Baleia foi ele, para ajudar a candidatura do Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Soltou nota no processo todo defendendo a candidatura e dizendo que o partido estaria com a candidatura do Baleia. Foi uma decisão da qual eu ouvi a direção do partido para decidir. O líder do partido participou de todas as reuniões, né? E o tempo todo todos diziam que eu estava sendo traído, eu não acreditava, porque tinha uma relação de muito tempo, e a consequência, né, foi que ele empurrou deputados para assinar a lista do lado de lá. Depois ele cria, por isso que eu digo que é malandragem. Ele manda deputado assinar a lista do lado de lá, depois manda um dizer aqui que está sendo pressionado, que vai dar maioria para o deputado Arthur Lira. Não tinha problema nenhum da maioria para o Arthur Lira. Aliás, acho que deveria ter apoiado oficialmente. Eu acho que essa questão da malandragem é que incomoda. Se tem maioria para apoiar o Arthur Lira, para que ele faz o jogo, né, de tentar ficar bem com todo mundo? Né, de tentar ficar bem com o MDB, porque o MDB é um partido que pode apoiá-lo na Bahia, ficar bem comigo. Não, as pessoas têm que ter posição. O que falta ao presidente do Democratas é a coragem de ter posição, de assumir que é bolsonarista. Então, é claro que a relação com o Bolsonaro é consequência. É claro que o comando do partido
decidiu por essa linha, né? Não é que deputados não quisessem apoiar, mas muitos deputados vinham a mim dizer: Rodrigo, dentro do partido amanhã quem continua na presidência do partido é o Torquemada Neto e eu vou precisar estar alinhado com ele. Então a maioria se formou, não estou dizendo que não tinha um apoio, mas a maioria se formou naquele processo sobre a liderança e a orientação do presidente do partido. Nenhum problema que ele tivesse me chamado em dezembro e tivesse dito: nós vamos com o Arthur Lira, da qual ele criticou. Eu me lembro quando eu criei um movimento de centro, você lembra, Caio? Nós criamos uma estrutura de comunicação para fortalecer o movimento de centro. O Neto foi um dos mais contrários, participava pouco ativo, não vinha nas reuniões. Por quê? Porque ele criticava o líder do PP, à época, criticava o presidente nacional do PP. Não tinha nenhum problema se, quando ele fez o acordo com o Ciro Nogueira, ele tivesse me avisado do acordo, tivesse me dado as condições de eu participar do processo com as informações corretas. Mas esse é do processo, não tem problema o partido caminhar para o Bolsonaro. É claro que eu iria sair de um partido bolsonarista, como já tinha pedido a minha desfiliação. Agora, o processo de expulsão, como ele conduziu, né, sem dúvida nenhuma, numa democracia e num partido democrático, assusta todos aqueles que têm preocupação nesse momento com essa ação mais dura do governo federal contra as instituições democráticas. Perder, Caio, ser minoria, não tem problema nenhum. O que eu não aceito é que uma certa malandragem prevaleça. A malandragem de empurrar o partido para um caminho, né, e pedir para mim um outro encaminhamento, que foi exatamente a escolha do Baleia, que eu não me arrependo. Baleia tem sido um político com muito caráter nesse processo todo, representou bem o que a gente acredita. E na política você não tem só vitórias eleitorais. Eu não queria, de forma nenhuma, como o DEM quis, ganhar com o Bolsonaro. Eu prefiro perder se eu tiver que estar alinhado com o Bolsonaro. Eu não quero estar alinhado com o Bolsonaro, é uma decisão política minha. Eu não queria esse alinhamento com o Arthur Lira. Me foi oferecido o tempo todo por ele, pelo Ciro, que eu saísse na frente. Não teria nem eleição se a presidência da Câmara apoiasse o candidato do governo em favorito. E eu decidi que não, que o meu movimento, daqueles que acreditavam em mim, seria um movimento não de enfrentamento, que o Baleia não era uma candidatura de enfrentamento, mas um movimento de independência da Câmara de Deputados, que é o que eu achava e continuo achando que era o melhor caminho. Infelizmente, algumas pautas estão aí. A pauta do voto impresso, agora a questão de regulamentação de terra indígena votando na CCJ agora, a tentativa de tirar poder da CCJ, toda essa pauta bolsonarista que ficou, né, anestesiada na minha gestão, está voltando. Eu não queria fazer parte disso, eu não queria fazer um acordo com o governo para ter que responder por pautas que eu considero que são um retrocesso para a democracia brasileira. Deputado, eu vou chamar a Renata Agostini, mas antes o senhor levantou a bola por uma outra questão. O senhor se arrepende de não ter colocado ali em votação aquele monte de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Não, porque o presidente não tinha número para vencer. Então, o impeachment, diferente de uma denúncia, ele não tem um embasamento técnico preliminar para uma decisão. Então, é estritamente político. No movimento político, o presidente Bolsonaro nunca teve menos de 200, 210 deputados junto com ele. Um pedido de impeachment deferido, e as pessoas precisam entender isso, levaria a necessidade de 342 votos. Por isso que a gente fala 200. Ele precisaria ter menos de 171 votos para o processo a ser aberto e ser encaminhado para o Senado. A gente nunca teve esses votos, então, do ponto de vista político, seria um erro. Vamos lembrar aqui, os Estados Unidos, os democratas fizeram impeachment contra o Trump. O Trump virou favorito, perdeu pela pandemia, mas se fosse pela decisão do impeachment encaminhado de forma errada pelos democratas nos Estados Unidos, o Trump hoje teria sido reeleito presidente, como nós teríamos fortalecido o presidente Bolsonaro. Então, do ponto de vista político, por mais que eu ache que há muitos indícios e possibilidades do presidente ter cometido crime, eu acho que a questão política, que é a prioridade da decisão do impeachment, não havia e não há respaldo para o seu encaminhamento dentro da Câmara de Deputados. Agora sim, quem chega na conversa é a Renata Agostini. Renata. Deputado, boa noite. Bem, o senhor não esconde que se opõe ao presidente Jair Bolsonaro. Considerando os candidatos que se colocam nesse momento para a corrida eleitoral, quem que o senhor entende que tem mais chance de bater o presidente Jair Bolsonaro? E, claro, qual será o novo partido do senhor? É mesmo o PSD?
Olha, em relação à questão da candidatura, é claro que tem duas candidaturas muito fortes. O presidente Lula, eu acho que é mais forte hoje que o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele representa um sentimento de uma maioria de brasileiros que teve até uma parte dela esperança na eleição de 18 com o Bolsonaro e que se arrependeu. Uma outra parte já votou no PT no Haddad de 2018. O nosso campo tem uma grande oportunidade pelas pesquisas de construir o campo mais da centro-direita. Eu acho que até mais fácil abrir um espaço para tirar o Bolsonaro do segundo turno hoje, não estou dizendo amanhã, estou dizendo hoje, do que tirar o presidente Lula do segundo turno. Isso é hoje. Agora, eu vejo uma confusão muito grande no nosso campo. Primeiro, os nossos partidos todos hoje, mais do que nunca, são base do Bolsonaro no Congresso Nacional. O principal defensor do governo na CPI da pandemia, do Covid, é o senador Marco Rogério do DEM. DEM eu chamo DEM, PMDB, PMDB, Cidadania, os partidos que em tese formam o centro liberal, vamos chamar assim, para separar em relação ao chamado centrão. Eu prefiro chamar de centro, né? Então, o centro liberal, ele está, nesse momento, completamente na base do governo. E o que tem hoje de mais importante para o enfrentamento ao governo é uma base parlamentar pela direita, pela centro-direita, para questionar o governo. Por exemplo, na medida provisória da Eletrobras, a gente deveria ter separado o que nós representamos, o que representa o Centrão, que é esse projeto que vai aumentar em 67 bilhões de reais o custo da energia para o cidadão, se ele for aprovado no Senado e sancionado. A gente deveria ter ficado com o projeto original do governo. Não ficaríamos contra a nossa agenda liberal, mas separaria a nossa agenda da agenda do governo. Então, nós não temos esse movimento hoje, que seria, do meu ponto de vista, o movimento político mais importante. Não vou deixar de votar as matérias econômicas importantes, mas frear, né, a agenda de costumes e essa agenda mais radical do governo. Então, não temos. Segundo, eu acho que o PSDB tem esse movimento de tentar sempre uma sinalização de isolamento do governador de São Paulo. Eu tenho a seguinte opinião: não há espaço para a centro-direita, para o nosso campo, chegar ao segundo turno sem São Paulo. Digo isso por quê? Porque o presidente da República vai ser muito forte no Sul e no Centro-Oeste. O presidente Lula no Nordeste e no voto popular do Rio e de São Paulo. Vai sobrar o quê? Uma classe média muito forte, classe média baixa, que tem um número grande, maior de eleitores no estado de São Paulo. Não quero dizer aqui que o candidato tem que ser do nosso campo o governador Dória, mas excluí-lo do processo, tentar sinalizar um isolamento dele dentro do PSDB hoje, é tirar as possibilidades que o nosso campo possa, unindo forças, ninguém sozinho tem força no nosso campo para chegar ao segundo turno, mas unindo forças, nós possamos, entendendo e respeitando o que representa o Estado de São Paulo, a gestão do governador Dória e o maior colégio eleitoral do Brasil, e aonde tem o maior espaço de crescimento, nós precisamos organizar esse processo, PSDB, PMDB, PSL, acredito eu, DEM também, espero que o DEM volte aqui para o campo centro liberal, Cidadania, o Solidariedade, né, o Podemos, construir um candidato entendendo que tudo isso passa por São Paulo, viabilizando a candidatura e a sua popularidade, o governador Dória, ou mostrando a ele que ele teve a sua oportunidade, mas que há uma candidatura que possa representar melhor esse campo, ou caminhar para uma grande aliança de centro, trazendo o governador Ciro Gomes para esse debate, que eu acho importante, já tentei apoiá-lo em 2018, e tentar construir uma candidatura com um candidato de centro-direita, um de centro-esquerda numa chapa, que aí você teria já de largada a força do Ciro e a força de parte daquele campo que nós representamos. Mas eu acho que no nosso campo nós estamos sem espaço no debate nacional, porque os nossos partidos estão todos na base do governo Bolsonaro, atrás das suas emendas, dos seus espaços, tudo legítimo, mas isso atrapalha o processo eleitoral. E segundo, essa tentativa permanente de isolamento do governador de São Paulo, que é um erro. O governo de São Paulo é um ativo importante para o campo da centro-direita na eleição de 22. E a questão do meu partido, claro que eu tenho uma tendência maior de estar próximo, de estar junto com o prefeito Eduardo Paes, né, de encaminhar para o PSD, mas não tomei essa decisão. É o que eu digo, que adianta eu tomar uma decisão no curto prazo, se todos os partidos hoje que eu tenho convite para ingressar e que me honra muito, hoje o presidente Baleia fez uma nota que me emocionou muito, me convidando para entrar no PMDB, tem um problema no PMDB do Rio, que é um problema histórico,
mas gostaria muito de poder estar sempre próximo a ele, estar próximo ao PMDB, o próprio PSD, o próprio PSDB, partidos que todos, eu tenho uma ótima relação, mas que hoje todos, basicamente, tirando o PMDB em alguns momentos, todos hoje fazem parte da base bolsonarista, nos tirando a possibilidade, por exemplo, de na CPI da Covid ter uma posição mais crítica. Quer dizer, a gente que defende, eu vejo o blog do Democratas, o site, defendendo a vacinação, defendendo isso, e o principal quadro da CPI do Covid, do Democratas, defendendo o Bolsonaro. Como é que o eleitor está vendo isso? Como é que ele vai compreender que aqui tem a tentativa da construção de uma candidatura? Então, eu acho que a questão partidária eu vou decidir nos próximos dias, não é aqui uma questão de ficar ganhando tempo, mas eu tenho que ter algumas conversas, eu devo muito ao vice-governador de São Paulo, o apoio que me deu de forma permanente, quando fui presidente do Democratas, quando fui presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho que conversar com alguns parlamentares para que depois eu possa, claro, tendo sempre a possibilidade maior de caminhar junto com o prefeito Eduardo Paes do PSDB, após isso, tomar a minha decisão e ajudar. O que eu quero é ajudar no debate das ideias, que eu acho que isso que engrandece a política brasileira. Sem dúvida. E se quiser anunciar aqui o partido, então, dando furo para a gente, nós vamos adorar. Combinado. Muito combinado. Oh, falou sim para mim, ainda vou cobrar. Deputado, muito obrigada pela deferência, pelo papo, pela conversa. Obrigada de verdade. A gente queria ter ouvido o senhor ontem, mas a correria não deu. Mas, claro, esse papo se fez importante hoje. Obrigada. É bom para que todo mundo entenda o que representa hoje, infelizmente, o presidente do DEM na política nacional. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor, boa noite, boa sorte aí no novo partido. Obrigada também à Renata e ao Caio pela entrevista aqui, fazendo parceria comigo. Ainda sobre essa história, é importante contar para vocês que o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, disse por nota o seguinte, abre aspas, assim como nunca fiz, não será agora que vou me permitir estar no nível do desequilíbrio e das agressões feitas pelo ex-presidente da Câmara. A decisão da Executiva Nacional do Democratas, adotada à unanimidade dos seus membros, fala por si, fecha aspas. Reitero também que nós convidamos a ACM Neto para falar aqui com a gente ao vivo, mas ele disse que por hora vai se manifestar apenas por essa nota que eu acabei de ler para você.